livro do Apocalipse, nós temos várias sequências de 7. As 7 igrejas, os 7 selos, 7 pragas e também 7 trombetas. Na Bíblia, a trombeta era usada para alertar a respeito de uma guerra, para uma festividade religiosa, para o momento de reconsagração do povo. O que significam essas 7 trombetas no livro do Apocalipse? Hoje, aprenderemos um pouquinho mais sobre esse tema. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse, o último e mais surpreendente livro da Bíblia. O nosso tema de hoje, as 7 trombetas. Os capítulos 8 a 11 do livro de Apocalipse apresentam a terceira cadeia histórica do livro, as 7 trombetas. A linguagem, as imagens são complexas e suas aplicações a vários eventos históricos tem resultado em vários pontos de vista diferentes. As trombetas, elas recapitulam a história desde um ponto de vista particular e em alguns, paralelamente com outros, o ciclo dos 7 selos encontrados no Apocalipse, como também as 7 igrejas. O toque da trombeta na Bíblia era uma advertência aos castigos e juízos iminentes, e há um notável paralelismo entre o toque das trombetas e as 7 últimas pragas, o que torna evidente que deve haver uma relação entre elas. A natureza básica, tanto das trombetas como das pragas, deve ser a mesma. Ambas são juízos e castigos sobre os ímpios, os homens impenitentes. Ambas também compreendem uma terminação da obra de homens, ao Satanás obter o controle sobre eles. Mas, conquanto sejam semelhantes, elas não são iguais, mas uma é o tipo da outra. A maioria das trombetas está no passado, enquanto que as pragas estão ainda no futuro. A primeira trombeta aparece aqui, em Apocalipse, capítulo 8, verso 7. E eu queria ler com você essa primeira trombeta. Apocalipse, capítulo 8, verso 7. O texto diz assim: O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Quando o anjo toca a primeira trombeta, desce fogo do céu e queima a terça parte da terra, das árvores e também da erva verde. A terça parte aqui nesse texto bíblico indica, possivelmente, uma medida imparcial ou incompleta. Já as árvores e a erva verde são usadas na Bíblia para descrever o povo de Deus. A parábola da figueira infrutífera, por exemplo, contada por Cristo, representava o trato de Deus com a nação judaica. Isso mostra que a obra de destruição se inicia entre os que professam ser guardas espirituais do povo de Deus. Os falsos vigias serão os primeiros a cair. Os juízos sobre Jerusalém foram preditos por Jesus como prenúncio de uma série de juízos a sobrevir ao mundo. Logo, os juízos sobre Jerusalém eram um tipo dos juízos do fim do mundo. Agora olhe comigo em Apocalipse 8, 8 e 9, a segunda trombeta. Eu leio assim: O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O texto fala de uma grande montanha, o monte. Um monte na Bíblia é símbolo de um povo, de uma nação, de um poder, e o fogo simboliza o poder de julgar e destruir.
Já o mar representa as nações, os povos. O transformar-se em sangue é símbolo de guerra, esforço e derramamento de sangue. Esta trombeta nos remete às invasões das tribos bárbaras, que finalmente provocaram a queda do Império Romano. Nações pagãs deixaram seus próprios lares selvagens e invadiram os países cristãos como enxames incontáveis, assolando tudo o que encontravam com espada e fogo. Alguns deles eram denominados hunos, álamos, érulos, godos, suevos, lombardos, burgundos, vândalos, francos e anglo-saxões. O Império Romano, com mais de 1000 anos de existência e que já fora tão poderoso, não podia resistir por muito tempo a estas tribos bárbaras e foi, por fim, totalmente vencido. Odoacro, rei dos Érulos, tomou Roma e foi proclamado rei da Itália em 476, o mesmo ano da morte de Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Acompanhe comigo agora a leitura da terceira trombeta em Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Esta estrela cai sobre os rios e fontes de águas. Esses são símbolos de vida e bênção. Jesus mesmo declarou que aqueles que o aceitassem e bebessem da água viva seriam uma eterna fonte a jorrar. Já o fato das águas se tornarem amargas fala de corrupção, fontes de doença e morte. Nos dias de Cristo, Satanás conseguiu levar os sacerdotes e principais líderes religiosos a destruírem as pastagens vivas, a corromperem as fontes das águas. Ao longo da história, quase que imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. O paganismo, conquanto aparecesse suplantado, tornou-se vencedor. Seu espírito passou a dominar a igreja. Para conseguir proventos e honras humanas, a igreja foi levada a buscar o favor e o apoio dos grandes homens da terra. Havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência a um sistema antagônico ao governo de Deus. Agora vamos ler a quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. A quarta trombeta atinge o sol, a lua e as estrelas. Este é o conjunto de poderes que iluminam a terra. Quando Deus pronunciou a condenação do Egito através do profeta Ezequiel, ele declarou: ao sol encobrirei como uma nuvem, a lua não deixará resplandecer a sua luz, e todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor. Lá em Ezequiel 32, 7 e 8. As trevas preditas aqui sobre o Egito não era simples escuridão física, era pior do que a escuridão temporária que acompanha um eclipse do sol ou da lua. Esta escuridão era tal que envolvia totalmente todos os seres humanos, uma escuridão que deveria envolver a nação inteira. A luz do Espírito que brilhara tão resplendorosamente e durante tanto tempo no Oriente Antigo deveria apagar-se agora nas trevas. Assim também é predito na quarta trombeta, um período de escuridão para o mundo. Quando se cumpriu essa profecia? Alguns afirmam na Idade Média ou Idade Escura, quando as trevas espirituais e morais atingiu a humanidade. Uma paralisia moral e intelectual caíra sobre a cristandade e milhares se afastaram da palavra da verdade. Vamos então à quinta trombeta. Aqui em Apocalipse capítulo 9, dos versículos 1 ao 12, nós temos essa quinta trombeta. Quando o anjo toca no verso 1, eu vi uma estrela caída do céu na terra e lhe foi dada a chave do poço do abismo.
A quinta trombeta apresenta o surgimento do maometanismo, com suas nuvens de erros, mas especialmente o período de 5 meses ou 150 anos literais a contar do tempo em que tiveram um rei sobre si. Em 27 de julho de 1929, Otman, o fundador do Império Otomano, invadiu o território de Nicomédia. Daquela data em diante, os otomanos arrasaram e atormentaram o Império Romano, do Oriente, até que em 27 de julho de 1449, os 150 anos do soar da quinta trombeta se cumprem. Este foi um evento extraordinário. Chegamos então à sexta trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículos 13 em diante. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Quando a Bíblia fala de um juízo por 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano, isto é profético. Isto soma exatamente 391 anos e 15 dias. Quando se cumpriu esse período? Em 29 de maio de 1453, Constantinopla foi tomada de assalto e morreu o último imperador grego e se estabelece o reinado otomano. Este período de domínio se estendeu até 11 de agosto de 1840, quando é abatido o poderio otomano. E nós chegamos então à sétima e última trombeta. Apocalipse capítulo 10, olha comigo o verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amigos, esta é a última trombeta. O toque da sétima trombeta significa a volta de Jesus a essa terra. 6 trombetas já foram tocadas. Esperamos agora apenas que a última soe nos céus. E quando isto acontecer, nós veremos Cristo descendo dos altos céus para buscar a mim e a você. Amigos, 6 trombetas já estão na história. Só nos resta agora a 7ª trombeta. Cristo está voltando. Eu e você precisamos fazer o devido preparo para recebê-lo em glória e majestade. Se você tem esse desejo no seu coração, eu quero orar com você agora. Pai, obrigado pelas profecias que nos mostram que Jesus está às portas, que elas possam nos fazer, nos acordar, nos despertar, para que nós nos preparemos para esse glorioso dia. Abençoe a todos nós e nos prepare para o toque dessa última trombeta. Oramos em nome de Cristo. Amém.